Meu marido e eu contratamos uma barriga de aluguel porque não posso ter filhos, mas descobri que ela estava tendo um caso com meu marido. Descobri o plano deles por e-mail para levar meu bebê e dinheiro. Tenho 33 anos. Sou casada com meu marido Zack, 36 anos, há 10 anos e estamos juntos há mais de 13 anos. Conheci-o na faculdade, embora ele fosse alguns anos mais velho do que eu, isso não era um problema em nosso relacionamento. Sempre fui uma mulher ambiciosa e ele sabia disso sobre mim desde o momento em que nos conhecemos. Trabalho como designer de moda em uma marca global cujo nome não posso usar por motivos óbvios. Trabalhei muito para chegar onde estou porque comecei na indústria sem conexões e sem apoio de ninguém. Tive que subir lentamente na carreira em meu campo e estou muito orgulhosa de onde cheguei. Quando as coisas estavam ficando sérias entre Zack e eu disse a ele que, para mim, estabelecer minha carreira era uma prioridade e se ele não pudesse entender e apoiar, eu não poderia realmente pensar em ter uma vida com ele. Zack entendeu completamente. Porque ele é muito motivado e ambicioso, ele atualmente trabalha no departamento financeiro de uma empresa de tecnologia e tem crescido constantemente em sua carreira para criar um nome para si mesmo há 3 anos. No entanto, Zack e eu começamos a ter problemas em nosso casamento. Ele sentiu que eu tinha me saído muito bem na minha carreira e que havia chegado a hora de me concentrar em começar uma família e criar filhos. Eu não senti o mesmo, embora soubesse que havia percorrido um longo caminho. Sabia que ainda havia tempo e que havia mais que eu poderia fazer. Naquela época, comecei a procurar mudar para minha gravadora atual ou outras gravadoras do mesmo porte. Conseguir emprego aqui é muito complicado, mas meu antigo emprego estava no Geopard 2 devido à Covid-19. Eu sabia que eles começariam a nos demitir em breve e eu não podia pagar por isso, então estava procurando fazer a mudança antes que algo ruim acontecesse. Zack, por outro lado, pensou que esta era a oportunidade perfeita para tentarmos ter filhos. Se eu chegasse tarde, teria uma folga e poderia me concentrar apenas no bebê por alguns anos e depois começar a trabalhar novamente se eu queria. Eu não queria isso para mim de jeito nenhum. Sempre que tínhamos uma conversa sobre isso acabava virando uma briga e eu sabia que ele não estava interessado em me ouvir ou ouvir minha perspectiva, então comecei a me candidatar a esses lugares sem confiar nele. Eu me senti horrível no começo porque ele era meu parceiro e sempre compartilhamos coisas um com o outro, mas eu sabia que não poderia sacrificar minha carreira naquele momento. Alguns meses depois, no final de 2021, eu consegui meu emprego atual. Quando consegui, eu estava nas nuvens em êxtase e extremamente orgulhosa de mim mesma, mas Zack infelizmente não replicou esses sentimentos. Ele se sentiu pego de surpresa por eu ter dado um passo tão grande sem considerar suas opiniões e como isso prejudicaria nossa família por um futuro considerável. Tentei explicar meu ponto de vista para ele, mas ele ficou magoado e não quis fazer nenhum tipo de sentido. Eu sabia que precisava dar esse tempo para salvar e melhorar nosso relacionamento até abril de 2022. Eu tinha aprovado minha medalha para meus gerentes e supervisores e meus termos de emprego foram atualizados. Os benefícios que me foram oferecidos desde então foram inacreditáveis e foi essencialmente por isso que precisei fazer a troca. Eu sabia que nessas grandes gravadoras, uma vez que você garante um lugar para si mesmo e trabalha duro, inicialmente você exerce muito poder de barganha. Quando contei a Zack sobre as vantagens que me estavam sendo oferecidas, ele a princípio pensou que eu estava brincando. Elas eram tão boas que eu teria 6 meses de licença maternidade remunerada junto com outros 6 meses de licença não remunerada ou trabalho em casa. Eu era livre para escolher. Nada disso teria sido possível no meu antigo emprego. Pensei que este foi então o melhor momento para tentar ter um bebê porque agora eu não teria que comprometer minha carreira pela maternidade. Eu tinha um emprego seguro que tinha provisões para me permitir a transição para esta nova fase da vida o mais facilmente possível. Eu pensei que tudo estava indo bem e começamos a tentar ter um filho. Infelizmente não tivemos sucesso até novembro de 2022, que foi quando decidimos ir ao médico para ver o que estava acontecendo. Nós dois estávamos ficando preocupados, ele mais do que eu, e sabíamos que este era o melhor passo a tomar em tal situação. Os resultados do teste foram claros, eu tinha uma chance muito baixa de conceber naturalmente. Eu estava arrasada porque eu realmente queria um filho. O médico disse que isso não era algo relacionado à minha idade ou estilo de vida, mas era um efeito colateral de uma doença debilitante que tive no final da adolescência, então essencialmente não havia nada que eu pudesse fazer sobre isso. Zack, entretanto, não entendeu isso. Ele sentiu que era porque eu tinha mais de 30 anos que esses problemas estavam surgindo. Ele estava genuinamente se comportando como um doido, não ouvindo qualquer coisa que o médico estava dizendo, mas inventando histórias e teorias próprias. Ele começou a me culpar e minha ambição pela minha infertilidade, dizendo que se eu tivesse apenas ouvido ele, não focado tanto na minha carreira, nós teríamos sido pais agora. Nenhuma quantidade de discussões, argumentos, intervenção familiar ou opinião médica mudaria sua mente. Era como se ele estivesse esperando a oportunidade perfeita para me culpar e odiar meu trabalho. Isso ficou muito exaustivo para mim mentalmente, especialmente porque eu também estava lidando com meu próprio senso pessoal de luto. Eu estava de coração partido quando confrontado com a realidade de que eu nunca seria capaz de levar uma criança a termo. Foi o período mais sombrio da minha vida e eu não tive apoio de ninguém. Foi aqui que meus sogros
Intervieram eles vieram à nossa casa para o Natal daquele ano e quando viram o estado em que estávamos ficaram chocados ambos nos incentivaram a resolver as coisas por conta própria mas estávamos batendo cabeça o tempo todo foi então que eles decidiram voar para baixo e falar conosco sobre nossos problemas meu fio rasgou um novo em Zack por me culpar por Hugo que eu não tinha controle até, mesmo minha Mil disse que estava enojada por ter criado um filho como ele eles me apoiaram o tempo todo e eu era muito grata por seu apoio eu sei com certeza que se eles não tivessem intervindo naquele momento o casamento teria acabado e Nietzsche às vezes sinto que talvez isso teria sido melhor porque nem meus sogros nem eu sabíamos o que iria acontecer a seguir depois de muitas brigas e lágrimas as coisas melhoraram entre Zack e eu foi difícil aceitar o fato de que eu não seria capaz de conceber, mas eu estava lenta e gradualmente aceitando essa informação depois de algumas semanas perguntei-a Zack se ele aceitaria a adoção porque no final do dia queríamos ser pais e havia muitas crianças no mundo que precisavam disso eu não tinha problemas em amar ou criar uma criança que não fosse minha biologicamente, mas eu também sabia que não era necessário que Zack também pensasse assim, mesmo quando estávamos namorando. Lembro que estávamos discutindo sobre paternidade uma vez eu perguntei uma vez se ele estaria aberto à adoção no futuro ele pareceu tão divertido com a proposta na época como se eu tivesse dito a coisa mais bizarra de todas ele riu de mim e disse que nunca pensou sobre essas coisas porque sabia que tal situação nunca surgiria eu pressionei um pouco, mas vi que ele estava ficando irritado, então desisti o assunto nunca mais surgiu, então me aproximei dele com muita hesitação, mas eu sabia que essa era uma conversa importante e agora era o momento certo para tê-lo eu quebrei e abordou o assunto com muita delicadeza, apenas enrolando no começo, mas ele entendeu logo. Antes que eu pudesse mencionar a adoção da minha parte, ele disse sem rodeios que não criaria o filho de mais ninguém, então a adoção estava completamente fora de questão, ele disse isso como se fosse definitivo e não haveria discussão sobre isso. Tentei insistir mais porque queria abrir todas as opções para tornar isso possível para nós, mas ele foi inflexível sobre sua posição, ele simplesmente não quis ouvir nada do que eu estava tentando dizer. Eu estava exausto e eu perguntei a ele que outra opção tínhamos, ele disse que eu poderia fazer tratamentos de fertilidade, o que ele deixou bem claro que era o que ele queria, e se não fosse isso, poderíamos fazer uma barriga de aluguel. Deixei claro em termos inequívocos que não faria tratamentos de fertilidade. Conheço muitas mulheres que fazem e sei o tipo de tortura que elas têm que submeter seus corpos para tornar isso possível. Gastando todo aquele dinheiro prejudicando meu corpo no processo apenas para ter um filho que era meu, não fazia sentido para mim. Ambos de nós, portanto, vetamos completamente as primeiras opções um do outro. A minha era adoção, com a qual ele não concordava e ele estava fazendo tratamentos de fertilidade, mesmo a ideia da qual eu não queria entreter. O ponto comum que era um tanto aceitável para nós dois era a barriga de aluguel. Nenhum de nós tinha pensado nisso como nossa opção preferida e houve muita discussão para convencer a outra pessoa a ceder e escolher adoção ou tratamentos de fertilidade, mas nós dois éramos teimosos e não queríamos ceder, então, no final das contas, nós decidimos barriga de aluguel felizmente para nós encontramos uma barriga de aluguel disposta muito em breve foi sua colega de trabalho Sara 27F foi ele quem me sugeriu ela disse que ela ficaria mais do que feliz em fazer isso se fossemos compatíveis fiquei aliviada por não termos que procurar tanto para encontrar uma barriga de aluguel mas eu deveria saber não sei por que meus instintos não entraram em ação porque eles geralmente entram eu deveria saber que algo estava errado e não poderia ser uma mera coincidência que ela estava pronta e disposta a ser uma barriga de aluguel e um instante nenhuma dessas suspeitas surgiu naquela época eu estava apenas grata que a primeira parte de todo o processo foi resolvida e agora só tínhamos que lidar com os médicos ela passou por alguns testes e algumas consultas médicas intensas mas o médico parecia positivo ela era jovem e fértil e eles disseram que ela tinha uma chance muito boa de levar a gravidez a termo as amostras foram coletadas e armazenadas de antemão então era apenas a parte da implantação que restava uma vez que tudo isso e a papelada foram feitos os médicos, nos deram uma consulta para o grande dia, tanto Zack quanto eu estávamos tão animados e ansiosos tempo todo que me senti como uma garotinha indo fazer uma prova Sara parecia tensa também, mas ela se mostrou corajosa para nós assim que a implantação foi feita, fomos convidados a voltar em 2 a 3 semanas para ver se a implantação tinha sido bem sucedida, eles deram uma lista de tarefas para Sara, cujo ponto principal era que ela não se estressasse, o que parecia irônico, mas é o que é, os próximos dias passaram rapidamente, estávamos em contato constante com Sara e agora me sinto talvez tenhamos nos tornado um pouco autoritários a que eu íamos até a casa dela uma vez por dia para ver como ela estava. Descobrimos que a implantação tinha sido um sucesso no dia do acompanhamento e acho que foi o dia mais feliz da minha vida. Era como se todas as preocupações ou arrependimentos que eu tinha tivessem desaparecido a que eu estávamos preocupados com o bebê durante o primeiro trimestre, então não anunciamos a ninguém o que estava acontecendo. Tínhamos planejado que faríamos o anúncio no 4º ou 5º mês e não antes disso. As primeiras semanas após recebermos a notícia do sucesso foram ótimas, tanto Zack quanto eu estávamos em contato com Sara e ajudávamos com qualquer problema médico que ela estivesse enfrentando. As coisas começaram a piorar por volta do 1,5 graus mês, Mark. Os enjoos matinais de Sara pioraram muito e ela teve que ligar para o trabalho dizendo que estava doente porque era tão incontrolável que os médicos prescreveram alguns medicamentos muito leves, mas basicamente disseram a ela que ela tinha que aguentar, pois isso era normal e provavelmente duraria o trimestre inteiro, se não mais.
Foi durante esse tempo que me machuquei 2 vezes, foi uma fratura no meu pulso direito e eu precisava de ajuda com muitas coisas em casa. A atenção de Zack estava dividida nos primeiros dias. Eu não pisquei, pois não pude verificar Sarah por causa do meu ferimento. Fiquei feliz que ele entendeu a gravidade da situação e tomou as coisas em suas próprias mãos. Ele lidou com a frente de Sarah enquanto eu me recuperava, mas o que começou a me irritar foi que ele estava completamente indiferente sobre meu ferimento, era como se eu não fosse mais importante. Toda sua atenção estava em Sarah, ele queria passar cada momento livre com ela ou falando sobre ela. Tentei não dizer nada porque Zack estava fazendo malabarismos com muitas coisas ao mesmo tempo, comigo machucada, mas eu fiquei muito irritada com ele. Tudo veio à tona um dia quando ele me perguntou se eu me importava com nosso filho e eu respondi bruscamente que ele não se importava comigo. Depois dessa erupção inicial de raiva, sentamos e discutimos o que nós dois sentíamos e ele disse que faria melhor para me fazer sentir importante e magoado. Eu confiei nele, grande erro, e seguimos em frente. Nos próximos dias seu comportamento em relação a mim melhorou. Eu admito que ele estava mais atento, nós estávamos passando mais tempo juntos, mas sua mente parecia ocupada em outro lugar. Ele ainda estava dando em cima de Sarah como um cachorrinho e a cada dia que passava ele começou a sentir mais e mais como se ela não fosse nossa barriga de aluguel, mas sim sua esposa. Ela tinha tirado uma folga do trabalho e, embora fosse uma licença remunerada, Zack ainda estava trabalhando horas extras para cobri-la e ia encontrá-la a cada um único dia, mesmo que eu tivesse ido vê-la mais cedo naquele dia. A primeira coisa que ele fez depois de sair do trabalho foi dirigir até a casa dela e passar um tempo de união com ela. Foi assim que ele descreveu, ele estava se unindo a ela, não à barriga de aluguel. Ele voltou, mudou, comeu e foi dormir. Tínhamos uma vida de casados morta, nem conversávamos um com o outro. Se não fosse por Sarah, o foco dele não estava no filho, mas na barriga de aluguel que carregava o filho dele, e era devastador para mim estar perto desse tipo de conversa o tempo todo. Isso me fez me sentir completamente inadequada e incompleta como mulher. Eu queria levantar essa questão com ele, mas sabia que não tinha condições de fazê-lo porque foi minha infertilidade que levou a isso. Precisávamos de uma barriga de aluguel porque eu não podia ter filhos naturalmente. No final das contas, Sarah estava nos ajudando às custas de sua saúde e vida. Eu me senti um ser humano nojento por sentir inveja e raiva dela em vez de gratidão. Toda a situação estava me tirando dos trilhos a ponto de eu ter começado contemplando se a barriga de aluguel era mesmo uma boa opção em vez de nos aproximar. Isso criou uma barreira entre Zack e eu, e isso não era algo que eu havia previsto de forma alguma. Não sei o que deu em mim, mas essa dinâmica entre Zack e Sarah estava me deixando louca. Eu estava pensando demais a cada momento e, de alguma forma, tinha essa sensação incômoda de que eles estavam tendo um caso. Não tinha outra maneira de explicar isso racionalmente. Eu poderia explicar suas emoções como as de um homem à beira da paternidade que ele esperava ansiosamente. Eu provavelmente teria me sentido da mesma forma, mas todos os despertadores estavam tocando na minha cabeça e eu sabia que precisava fazer algo para acalmar meus nervos quando decidi bisbilhotar suas coisas para encontrar algo que confirmasse minhas suspeitas ou as acalmasse. Sarah estava grávida de mais de 5 meses, enquanto todo o foco de Zack estava em Sarah e sua gravidez. Todo o meu foco estava em tentar descobrir o que estava acontecendo entre eles. Admito que naquela época eu não era a melhor parceira para meu marido ou o melhor sistema de apoio para Sarah, mas em minha defesa eu estava muito confusa na minha própria cabeça para cuidar deles e para todos aqueles que vão me atacar nos comentários dizendo que eu deveria ter falado com meu marido. Tentei não uma, mas várias vezes. Mas seu comportamento nunca mudou e foi isso que me fez sentir pior que, apesar de eu expressar meus sentimentos, ele não tinha consideração por eles. Então sempre que eu tinha tempo, eu costumava verificar seu telefone e conversar. Ele na verdade tem 2 números, então demorei um pouco para escanear tudo. Não encontrei nada em mensagens de texto ou em seu Instagram. Mensagens de texto e demais eram principalmente ela informando sobre qualquer coisa que estava acontecendo com ela e ele. Verificando era um pouco seguro demais para o trabalho em alguns lugares. Parecia que partes da conversa tinham sido excluídas porque não havia fluxo no bate-papo, mas não tinha certeza. Me senti um pouco culpado depois de toda essa espionagem porque não acabei encontrando nada nem remotamente suspeito. No entanto, não fiquei satisfeito, então decidi verificar seus e-mails. Finalmente tive a chance de contatá-los ontem. Seu e-mail profissional não tinha nada entre eles, apenas correspondência oficial sobre trabalho. Verifiquei seus e-mails particulares e não havia nada lá, nenhum e-mail, nenhum contato com Sarah, nada. Foi então que um terceiro ID de e-mail chamou minha atenção, um que já estava conectado em um sistema. Eu rapidamente o abri e tinha e-mails com apenas um outro ID de e-mail datado de 2022. Não tive tempo de ler todos os e-mails, então copiei e colei muitos deles e enviei o documento para mim mesmo. Senti que seria pego bisbilhotando e isso arruinaria essa chance que eu tinha de confirmar minhas dúvidas. Felizmente tive sorte do meu lado e consegui copiar toda a troca sem que Zack acordasse. Não consegui pregar o olho a noite toda. Queria ler todos os e-mails que estavam lá, permitidos para ele ouvir, mas eu sabia que tinha que ser inteligente sobre isso, não impulsiva. Decidi
Esperar até que ele saísse para o trabalho no dia seguinte, então li os e-mails. O que descobri me abalou profundamente, me fez querer atirar em seu peito. Ele não estava apenas me traindo emocionalmente e fisicamente, mas também estava planejando me fraudar. Levei horas para ler todos os e-mails. Então basicamente o que descobri foi que ele e Sarah estavam tendo um caso desde o início de 2022. Ninguém em seu escritório sabia sobre isso. Começou com ele conversando com ela sobre nossos problemas e ela ouvia e o validava gradualmente, desenvolveu-se em algo mais íntimo, textos e imagens vulgares, abuso verbal e sarcasmo direcionados a mim e todo aquele jazz. Foi horrível ler, algo quebrou dentro de mim quando eu li tudo isso e senti como se tudo o que eu tinha construído ao longo dos anos tivesse desabado na minha cara e eu não pudesse fazer nada a respeito. Juntei coragem e li mais. Então basicamente Sarah nunca poderia ter filhos no sentido de que havia algum problema com seus óvulos e ela era a típica mulher que Zack gostaria de ter como mãe de seus filhos, então eles elaboraram um plano juntos. O plano era que eles de alguma forma me fariam concordar com a barriga de aluguel e Sarah interviria como a salvadora que Zack havia convencido Sarah que uma vez que o bebê nascesse seria do melhor interesse da família que Sarah deixasse o emprego e se tornasse uma dona de casa. A única maneira de ter condições de ter uma vida luxuosa com apenas uma renda e uma família de 3 seria se eles de alguma forma me envolvessem. O plano era que logo antes do nascimento do bebê Zack começaria a brigar comigo e ele acabaria nos levando ao divórcio. Ele então pressionaria os tribunais pela custódia primária porque mesmo eu sendo a mãe biológica ele estava disposto a criar a criança com a barriga de aluguel. Eu teria então que pagar pesadas pensões alimentícias até a criança completar 18 anos, o que eu poderia pagar dado meu trabalho. Eles então se aproveitariam desses pagamentos e viveriam sua vida perfeita juntos. Tudo isso foi detalhado em sua totalidade naqueles e-mails. No começo eu nem sentia dor, eu apenas me senti chocada e entorpecida. Meu cérebro não conseguia processar os meses de planejamento meticuloso. Se eles eram tão felizes juntos, se ele não quisesse ficar comigo ele poderia ter feito a coisa respeitável e dito. Eu estava vivendo em uma farsa de casamento pelos últimos 2 anos, trabalhando em problemas, deixando minha autoestima ser destruída, tudo para que ele pudesse ter um caso e um bebê, meu bebê com outra mulher. Cada gota de amor que eu sentia por ele simplesmente desapareceu em um instante. Eu só conseguia sentir raiva e nojo em cada fibra do meu ser. Eu sabia que tinha que fazer algo e precisava fazer rápido. Eu precisava colocar meus patos em uma fileira e tirar a mim e meu filho dessa confusão, e isso também o mais rápido possível. Liguei para minha amiga advogada Stacy e disse a ela que precisava ficar com ela por alguns dias e resolver as coisas. Então enviei uma mensagem para Zack dizendo que Stacy estava doente e precisava de alguém para ajudar, então eu iria para a casa dela para não ser incomodada. Não sei onde estou legalmente nessa confusão, mas sei que não vou desistir ou recuar. Atualização 1. Stacy e eu tivemos uma longa conversa. Ela não consegue entender que tudo isso está acontecendo há 2 anos e eu não tinha a mínima ideia. Eu disse a ela que não tinha motivos para desconfiar dele, apesar do fato de que estávamos tendo nossa cota de problemas. Eu nunca imaginei que o homem com quem estive por 13 anos faria algo assim e trairia minha confiança completamente. O lado bom é que temos certeza dos próximos passos legais que temos que tomar. E ela diz que tem certeza de que vou ganhar esta. No entanto, ela diz que tudo precisa acontecer antes da entrega e que teremos que tornar todo o esquema e, portanto, seu pequeno caso público, porque se isso não for feito, eu não ter uma chance nos tribunais. A outra maneira é que eu esperei Zack começar o divórcio e então tentar obter a custódia primária, mas isso parece improvável e para ser bem honesto Zack não merece essa graça. Ele merece toda a difamação que ele vai receber por arruinar minha vida assim. Eu mal posso esperar para expor ele Sarah em todos os lugares, nos tribunais, na família e mais importante no local de trabalho deles. Essa é a única maneira de eu conseguir minha vingança. Atualização para isso já fazendo um total de 3 dias desde que li seus e-mails. Depois passando um dia com Stacy eu voltei para casa por um dia e arrumei todas as minhas coisas importantes enquanto ele estava no trabalho. Eu não queria dar a ele nem uma fração de segundo para pensar que eu sabia ou que eu estava planejando algo, então eu decidi ficar com Zack naquele dia e trade para se comportar o mais normalmente possível. Stacy enquanto isso estava colocando os papéis do divórcio em ordem. Hoje logo depois que Zack foi trabalhar eu peguei todas as minhas coisas e fui para a casa de Stacy. Ela já tinha enviado os papéis do divórcio para seu escritório e um aviso ao seu chefe, dizendo que 2 de seus funcionários vão se envolver em um longo processo judicial por adultério e fraude. Isso só foi feito para deixar a gerência ciente do pequeno e fofo caso entre meu futuro ex-marido Toby e sua bruxa parceira. Teve o efeito desejado porque Zack tem tentado entrar em contato comigo por todos os meios possíveis. Ele tentou ligar para correios de voz, enviar mensagens de texto e usar os telefones de seus amigos, colegas para ligar. Stacy me aconselhou a não receber nenhuma chamada desconhecida no meu telefone. Se eu receber, preciso gravar porque qualquer coisa que ele diga deste ponto em diante pode ser considerado como evidência. Suas mensagens em si são muito incriminatórias. Ele teve um desabafo total no meu chat e está alternando entre me implorar para voltar para consertar as coisas ou me chamar de todos os nomes sob o sol. Surpreendentemente Sarah não me ligou ou tentou entrar em contato ainda, embora eu tenha certeza de que Zack a teria informado sobre os desenvolvimentos recentes que vão abalar seu mundo. Acho que agora finalmente tenho tempo e luxo para lamentar a perda do meu casamento e da vida como eu a conhecia desde que a parte do confronto acabou. Estou em modo de luta desde que descobri, então agora sei que posso me permitir sentir todos esses sentimentos que tenho reprimido nos últimos dias.
Atualização 3. Já faz um mês desde que entreguei os papéis do divórcio para Zack. E as coisas estão indo bem do meu lado, se assim posso dizer. Mudei-me para o quarto extra de Stacy por enquanto, mas finalizarei meu contrato de aluguel do novo apartamento até o final da semana. É um apartamento de 2 quartos em uma parte razoavelmente decente da cidade e se encaixa o meu orçamento muito bem. Zack foi demitido de seu emprego, que era o que Stacy pretendia. Com essa informação ligada ao seu chefe agora que ele não tem fonte de renda Sarah e ele não pode reivindicar a custódia da criança quando ela nascer. Sarah não foi demitida porque a empresa provavelmente levou em consideração o fato de que ela está grávida, mas ela foi solicitada a repensar seu lugar na empresa após a gravidez. No entanto, as pessoas em sua empresa agora pensam que a criança é na verdade de Zack e Sarah e isso não está funcionando a seu favor. Também sua percepção da indústria foi manchada completamente e isso está afetando Sarah muito. Eu sei de tudo isso por causa de uma ligação bêbada do meu futuro ex-marido. Então, no geral, Stacy e eu temos quase certeza de que vamos ganhar esta. Não posso divulgar mais detalhes agora porque o caso ainda está em andamento e isso pode ser usado contra mim. Posso ter que conceder alguns direitos de visita a Zack, mas de acordo com Stacy, Sarah não terá direitos legais sobre a criança, o que é um alívio para mim. Eu não atualizarei mais porque não quero que detalhes do caso sejam divulgados por risco de identificação. Obrigado a todos que comentaram e sugeriram uma forma de ação para mim. Estou muito grato, mas agora estou dando um tempo do Reddit seguindo em frente.